afeto um direito, eu acabo afetando os demais, o exercício dos demais. Então, por exemplo, uma criança que não tem o direito à saúde, dificilmente ela vai conseguir exercer com plenitude o direito à educação, né? Uma criança que não tem acesso ao direito à educação, ela vai estar prejudicada também no seu direito à participação, no seu direito à profissionalização e ao trabalho, né? Então, são violações que elas se interrelacionam, né? Agora, a gente pode apontar algumas violações que são graves, mas assim, não no intuito de ranqueá-las ou de eleger a pior delas, não é? Mas uma atuação do SEDECA, que o SEDECA tem feito, né, junto com o Fórum DCA, e que nós consideramos bastante grave, é a situação das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes a quem se atribui ato infracional. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece 6 medidas socioeducativas, né? Sendo a primeira e menos gravosa a advertência e a última e mais gravosa a privação de liberdade, a internação. E o sistema socioeducativo e as suas medidas, eles têm o intuito de responsabilizar e também de educar, e também de contribuir para que esse adolescente ele não volte a reincidir. Então, esse é o intuito e o sentido da medida, e é por isso também que nós defendemos que exista, sim, um sistema diferenciado de responsabilização, porque responsabilização há a partir dos 12 anos pela legislação brasileira, né? Mas o que nós defendemos é que nessa fase da vida é muito importante não só a responsabilização, mas também a socioeducação para que esse adolescente tenha uma oportunidade, né, de escolher um outro caminho. E há, então, as medidas em meio aberto, que a principal medida em meio aberto é a liberdade assistida, que é aplicada aos adolescentes que cometeram atos infracionais considerados menos graves, e que ela tem muito forte esse papel, teria esse papel de educação muito forte, que é o adolescente passar a ser acompanhado, ou por um técnico do poder público ou por um agente da comunidade, e a partir desse acompanhamento multidisciplinar, ele ser inserido na escola, ele ser inserido num programa de tratamento, por exemplo, de desintoxicação, se ele for usuário de droga, a família desse adolescente poder ser acompanhada, se a questão familiar estiver prejudicando o exercício dos seus direitos, né? E o que nós assistimos em Fortaleza é um verdadeiro descaso com essa medida. Há muito mais adolescentes em cumprimento de medida do que a capacidade do município de responder a essa demanda. Então, por exemplo, os adolescentes eles só têm acompanhamento mensal ou bimestral, muitas vezes, né? Em grande parte dessas situações não há engajamento na escola, não há o apoio familiar, não há o tratamento ou prevenção do uso de drogas. Então, na verdade, o adolescente ele passa a cumprir uma tabela ali, né? E cumprir um procedimento formal. E toda a potencialidade que a medida poderia ter para ressignificar, né, o ato cometido e propiciar uma mudança de realidade nesse adolescente é perdido. Então, o adolescente acaba cometendo outro ato infracional e é mandado para uma medida em meio fechado, uma internação ou uma semi-liberdade. E quando a gente vai para essa situação, ela ainda é pior. Não é? Nós temos os chamados aqui centros educacionais, né? que não poderiam ter esse nome, porque de educacionais eles não têm nada. Todos eles estão operando acima da capacidade, estão superlotados, alguns deles com 3 vezes a capacidade de atendimento. A equipe técnica multidisciplinar também não consegue fazer um acompanhamento sistemático e individualizado.
há muitas denúncias de torturas, de violência, de maus tratos, inclusive de acesso à água, por exemplo, né? Há violações do direito à saúde, do direito à educação. Então, a medida não contribui em nada ao que o ECA determina isso. E é uma situação muito séria, porque o adolescente ele já vem numa situação de violação de direitos muitas vezes, lhe é imposta essa medida que só traz sofrimento, revolta, e que não contribui para a mudança de vida dele. Ele retorna para a sociedade, a situação dele não mudou, né? Os índices de violência em Fortaleza, no Ceará, eles estão aumentando, né? Não especificamente por conta da atuação dos adolescentes, mas há também violência praticada por eles, e aí a sociedade entra num processo de responsabilizá-los, de pedir medidas recrudescedoras de penas, como se isso fosse resolver a situação. Então, o adolescente ele é de novo penalizado, né? Porque a maioria deles vem de comunidades periféricas, onde não há os equipamentos públicos de lazer, de esporte, né? Uma educação precarizada, um acesso à saúde difícil. Então, o Estado só chega neles na forma da repressão da polícia, né? O Estado policial, é o Estado juiz, né? A eles é dado essa pena e ainda é atribuída toda a situação de violência, então um processo de criminalização de um modo, né, que nós entendemos que só contribui para a bola de neve da violência. Então, essas medidas todas, muitas vezes são clamadas, né, por uma parte da sociedade, elas são medidas aparentemente fáceis, né, porque são alterações legislativas, mas que são falsas soluções, são apresentadas como soluções, mas não são soluções. Então, é uma situação muito grave, porque ela é invisibilizada, né? As pessoas, de modo geral, não sabem da existência dessas unidades de privação de liberdade, não sabem a situação lá, né, pelo qual os adolescentes passam. Há um desconhecimento generalizado ainda do tema, que é colocado num contexto que as pessoas estão premidas pela violência e acabam vendo nisso uma solução, uma falsa solução, né? A questão da violência sexual contra crianças e adolescentes, né, é uma questão também que acompanha o SEDECA desde os primeiros anos do seu surgimento, né? É possível apontar avanços nesse tema e muitos desafios, né? Avanços em que sentido? No sentido de que, né, dos anos 90 para cá, houve várias iniciativas de campanhas informativas, buscando sensibilizar a população para a questão. Houve debates públicos, seminários, ações de mídia. A sociedade civil, ela teve um papel muito importante nisso, né, em botar o tema em discussão, de botar o tema no debate público, na agenda pública. Ainda há gestor que negue o fato da existência do fenômeno da exploração sexual, por exemplo. Mas, se a gente pensar, né, dessas duas últimas décadas para cá, né, existe uma verdadeira negação da existência de exploração sexual contra crianças e adolescentes, né? E hoje, isso é um avanço, já se reconhece essa existência. Houve também, né, nesse período, a criação de disque denúncias, né, ao Disque Denúncia Nacional, que é o Disque 100, por exemplo, que ele foi criado, foi uma experiência que foi realizada por uma organização da sociedade civil, a ABRAPIA, que é a Associação Brasileira de Multiprofissionais no tema da infância e da adolescência. Ela geria o DISC, que era o 0800, e essa política foi incorporada, essa ação, como uma política pública pelo governo federal,
que transformou o número no Disque 100, e hoje é um número conhecido nacionalmente, né? E de uns tempos para cá ele também se transformou não só num canal de denúncia de violência sexual contra criança e adolescente, mas se transformou no Disque Direitos Humanos Nacional, né, onde houve um ganho para as demais violações, embora a gente acredite que criança e adolescente perdeu um pouco do espaço nessa transformação. Hoje há um disque municipal, hoje há um disque estadual, se as pessoas quiserem denunciar. A sociedade cearense sempre foi uma sociedade sensível nesse sentido de realizar a denúncia, então o Ceará sempre teve no ranking dos estados, entre os primeiros estados, no número de notificação de denúncia de violência sexual. Isso a gente pode colocar como avanço nessa questão. Entretanto, nós estamos chegando num período que eu posso dizer assim, crucial nesses últimos anos para cá, né? Sobretudo assim, a partir de 2010, né? Que a questão as pessoas vêm denunciando, as campanhas são feitas, mas é preciso que o poder público dê uma resposta às denúncias que são feitas, atue no sentido de coibir e de fazer cessar essa violação, né? De modo imediato, para que haja flagrante, para que haja responsabilização do agressor. Porque o que nós tememos é a perda de credibilidade desses canais de denúncia com isso e o decréscimo do número de denúncias, porque se a pessoa denuncia e não vê aquela situação se modificar, ela só denuncia a primeira vez. A segunda vez ela não vai denunciar, não é? Outra questão também muito importante, também no início da década de 90, foi a criação da Delegacia Especializada em Crimes contra Crianças e Adolescentes, a DECECA, que é a Delegacia de Combate à Exploração contra Crianças e Adolescentes. Então, foi um marco importante a criação dessa delegacia nesse período. Entretanto, se nós visualizarmos a situação da delegacia no ano que foi criada e hoje, né, cerca de 2 décadas depois, a situação da delegacia piorou. Existia uma delegada titular e 3 plantonistas. Hoje só existe uma delegada na DECECA, então diminuiu o quadro. A DECECA não tem plantão lá à noite nos finais de semana, que sabido são os horários em que mais ocorre violência contra crianças e adolescentes. O plantão dela funciona junto com o plantão da Delegacia da Mulher, com DDM. Só que a Delegacia da Mulher já está também abarrotada de casos. Então, como é que ela vai dar conta das 2 demandas no período em que mais ocorre a violência, né? Quando a gente analisa os orçamentos públicos também, a gente vê que há rubricas específicas no orçamento para tratar da questão e que elas têm baixíssima execução. Então, é uma situação lamentável. Assim. Ainda é muito forte, sobretudo no que se refere à exploração sexual de crianças e adolescentes, uma cultura machista, né? Uma cultura adultocêntrica, que responsabiliza a mulher, que responsabiliza a menina pela violência sofrida, pela exploração sexual comercial. Então, nisso também há muito que se avançar. Nós sabemos de casos de exploração sexual, mesmo de abuso, envolvendo, por exemplo, autoridades no interior do estado, em que a população se volta contra as adolescentes, se volta contra as crianças, as responsabilizando pela violência sofrida. Então, nos casos de exploração sexual, é muito mais difícil que haja a denúncia, que haja o inquérito policial e a responsabilização do agressor. Porque há uma questão, né, também da dificuldade da criança se reconhecer também como vítima nesse processo, da sociedade de maneira geral, a família, as reconhecerem como vítimas. Muitas vezes há conivência também das pessoas próximas, também da família, então as pessoas não vão denunciar, né, mesmo
eu tendo dito que aumentou esse número de denúncias, no caso da exploração sexual de crianças e adolescentes, é um percentual muito pequeno em relação às outras formas de violência sexual contra esse segmento social. Então, as pessoas denunciam menos, né, a delegacia. A delegacia aqui no estado do Ceará hoje não faz um papel de investigação, né, de ir à rua e buscar e fazer o flagrante nesses casos, na maior parte deles, não é? Há uma questão de contingente, de pessoal também, mas assim, é muito fácil verificar a exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Se uma pessoa quiser, a olhos nus, ela pode ver se ela percorrer a orla de Fortaleza à noite, de madrugada, se ela percorrer os trechos da BR. Então, assim, as pessoas sabem que existe, né? A gente, num passeio pela cidade, é possível identificar. Então, está faltando mesmo uma ação proativa nesse sentido, né, de combater. E Fortaleza, na CPI da Câmara, foi identificada como a segunda cidade no país em casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Né? Recentemente, né, nesse contexto de Copa do Mundo, a mídia internacional toda deu visibilidade a essa questão. Então, Fortaleza é uma cidade com altos índices de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. E é preciso que se haja tanto no sentido de responsabilização dos agressores, e a gente sabe que no caso da exploração, há redes de exploração, né, que envolve setores do turismo, né, que envolve pessoas com poder, com influência. Há uma rede de exploração e daí a dificuldade também na investigação e na responsabilização dos agressores, né? São pessoas influentes, importantes, de alto poder aquisitivo, né? E também é preciso ter o olhar para essa criança e para essa adolescente que é vítima. Então, é preciso ter programas, é preciso ter políticas que atendam essa adolescente, né? E políticas de diversos âmbitos, né? No âmbito da educação, no âmbito da saúde, no âmbito também do apoio à sua família, para que essa família possa, os adultos dessa família, sustentar as crianças e adolescentes, não o contrário. Então, é um fenômeno complexo, tem questões culturais envolvidas, mas que é preciso dar passos, sobretudo nesse contexto da cidade de Fortaleza, né? O modelo de desenvolvimento, o modelo de turismo que é levado a cabo também não contribui, né, para o enfrentamento desse fenômeno, pelo contrário. Então, é um problema, uma questão urgente.